Olha, 16 de outubro é Dia Mundial da Alimentação, tá? É celebrado esse dia. Um momento importante para refletir sobre os hábitos alimentares e a saúde da população. De acordo com os dados do Ministério da Saúde no Brasil, apenas 22,8% da população consomem a quantidade ideal de frutas e legumes, recomendada pela OMS, que é de pelo menos 5 porções diárias. Além disso, o excesso de alimentos ultraprocessados vem crescendo. Aquele que você encontra facinho no supermercado, né? Contribui muito para o aumento dos índices de obesidade e outras doenças crônicas. Para falar sobre a importância de uma alimentação balanceada, o repórter Eduardo Dias, esse aí tem uma alimentação balanceada colada na porta da geladeira, tá? Vai conversar agora com a nutricionista da Secretaria de Saúde de Vitória, a Flávia Barbosa. Bom dia, Eduardo Dias, satisfação muito grande. Você tem aí um shape na porta da sua geladeira ali, o que você pode se alimentar ou não. Você é um cara que segue a regra direitinho. Boa entrevista, meu amigo. Heitorino, bom dia para você, bom dia para quem acompanha a nossa entrevista. Preciso melhorar, Tatorino, preciso melhorar um pouquinho minha alimentação, estou deixando a desejar em algumas questões. E nós vamos falar um pouco mais agora com a Flávia Barbosa, nutricionista aqui da Prefeitura de Vitória, sobre alimentação saudável. Bom dia, Flávia, obrigado por falar com a gente ao vivo aqui na TV Ares. Primeiro de tudo, né? Explica um pouco pra gente o que é alimentação saudável, a importância da ingestão de frutas, de legumes, enfim, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Alimentação saudável é aquela alimentação que contém todos os grupos de alimentos, né, sem precisar fazer muita restrição. Quais são os grupos de alimentos? Os cereais, né, que é o arroz e outros cereais, as leguminosas, que é o feijão e os substitutos do feijão, as carnes, se for o caso, ou leite e derivados, e frutas, legumes e verduras. O ideal, né, para uma alimentação saudável é que esses alimentos sejam o mais in natura possível ou o menos processado possível. Qual é o benefício disso? A gente ter uma grande gama de todos os nutrientes que a gente precisa, carboidratos, proteínas e gorduras, e também uma gama o mais variado possível de vitaminas e minerais. Tudo isso em conjunto, equilibrado, vai fazer o nosso organismo funcionar da forma que a gente espera, e aí a gente vai conseguir cumprir todas as nossas atividades tranquilamente. Você está falando de frutas, de legumes. É caro ter uma alimentação rica em frutas e legumes, ou a pessoa comprando ali na promoção, enfim, buscando na feira, consegue fazer um preço acessível? Com certeza consegue fazer essa compra e ter essa alimentação variada num preço acessível quando a gente busca os produtos na feira, as promoções, né, os mercados hoje, supermercados mesmo, têm os seus dias de promoção de alguns alimentos, especialmente desses alimentos que precisam ser mais consumidos no nosso dia a dia. Então, se a gente prestar atenção direitinho, né, olhar os produtos que estão na época, né, aquilo que vende na rua muitas vezes, né, os ambulantes às vezes vendem, e aqueles normalmente são os alimentos que estão na época, a gente vai conseguir adquirir esses alimentos num preço bem mais acessível. E a vantagem de uma vida saudável, de uma alimentação saudável? A pessoa fica mais disposta, o dia dela rende mais? Com certeza. A gente dorme melhor. Quando a gente dorme melhor, nosso dia é todo melhor. Nosso intestino funciona muito melhor. A gente vai render muito melhor no nosso trabalho, na atividade física que a gente faz, no nosso humor, né? A gente vai se relacionar melhor com as pessoas. Então, na verdade, só tem benefícios a gente se alimentar de uma forma mais adequada. E quais hoje são os vilões, assim, de uma alimentação saudável? É muito açúcar, muito sal ou ultraprocessado? Fala um pouquinho dos problemas. Os ultraprocessados, né, são alimentos que já estão muito distantes dos alimentos in natura, né? Então, por exemplo, um suco de caixinha, que deveria ter como ingrediente principal a fruta, o que ele menos tem é a fruta. E o que ele mais tem são conservantes e açúcares, por exemplo, né? Então, os ultraprocessados têm sido muito falados, né, no sentido de se desencorajar o consumo, justamente por isso. Ele traz muito pouco nutriente, contribui muito pouco para nutrir o nosso corpo, e em contrapartida tem muitas coisas que o nosso corpo não espera receber, que são principalmente os conservantes, né? Outros tipos de alimentos vão ter muito sódio, que pode interferir na nossa pressão, né, no médio e longo prazo, muita gordura saturada e muito açúcar também, né? Então, por isso que o uso de ultraprocessados tem sido bastante desencorajado e precisa ser substituído pelos alimentos in natura e minimamente processados. E nessa questão da alimentação, qual a importância do poder público nesse meio? Por exemplo,
nas escolas, ensinar as crianças, direcionar, explicar isso aqui é ruim, isso aqui é bom, enfim. Qual é o papel do poder público nesse meio? Primeiramente, informar, né, conscientizar as pessoas do que é melhor para a saúde delas, né, porque com certeza isso vai impactar, né, numa menor procura pelos serviços de saúde. Se a gente cuida mais da saúde, a gente fica menos doente, isso vai impactar, né, numa menor procura aos serviços de saúde, né, a começar pelas crianças, como muito bem você falou, porque muitas vezes elas é que levam a informação para dentro de casa, e também prover, né, a população, principalmente os mais vulneráveis, do que a gente chama de alimentação saudável e adequada, né, para que as pessoas sempre tenham acesso a essa alimentação variada, realmente saudável, com a frequência e a variedade que todo mundo precisa. Falando um pouco mais das crianças, qual a importância das famílias terem consciência disso, de evitar, por exemplo, dar muito refrigerante para as crianças, muito biscoito recheado, não dar frutas, não dar legumes, enfim, qual o problema disso para as crianças, essa alimentação ruim? O problema a gente vai ver só lá na frente, né? Muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes vai ver só lá na frente, né? Nos impactos na saúde. Então a gente vê um predomínio, né? Um aumento muito grande da obesidade nas pessoas. Aqui no Brasil isso tem sido cada vez mais frequente. E das doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, enfim, né? E aí é muito importante nesse contexto que os pais sejam exemplos para os filhos, né? Porque normalmente os filhos vão copiar o que os pais fazem. Então, se a gente tenta educar as crianças a comer saudável, mas as crianças não veem os pais sendo exemplos disso, dificilmente a gente vai conseguir implantar novos hábitos. Para quem não tem esse hábito de consumir legumes, frutas todos os dias, a pessoa pode até ter em casa, mas não come, deixa lá na geladeira, enfim. Como fazer essa reeducação alimentar? A pessoa fazer aquela opinião, vou comer pelo menos uma vez por dia, ou um dia sim, um dia não. Como organizar isso? É fácil e ao mesmo tempo difícil, né? Porque depende principalmente da nossa decisão de ir lá e fazer, né? E principalmente quando a gente já tem isso em casa, é realmente ir lá e optar por uma banana, por exemplo, ao invés de um biscoito recheado, né? Pode ser difícil, né? Uma tática que eu sempre oriento as pessoas que eu acompanho é não ter alimentos que sejam muito tentadores pra gente, que normalmente são esses alimentos ultraprocessados, e ter mais alimentos mais saudáveis, mais in natura em casa, porque, né, nessa hora da tentação a gente só vai ter a eles para recorrer. E aí vai lá e pega uma banana, porque também não tem o biscoito recheado, né? Essa é a melhor tática para a gente ir se reacostumando a comer aquilo que é mais saudável realmente para o nosso corpo. Um suco natural no lugar do refrigerante é um exemplo também. Com certeza, né? Então, se eu como 2 pães, eu passo a comer um pão e mais uma fruta, né? Então, são pequenas mudanças que a gente pode ir fazendo, né? Porque nenhuma mudança drástica vai ser sustentável a longo prazo, mas que vão fazendo a diferença ao longo do tempo na nossa vida. E a importância também, Flávia, você como nutricionista da pessoa, quando possível, ter orientação de um profissional. Porque antes da gente entrar no ar, você estava falando, algumas pessoas seguem uma dieta, por exemplo, da internet, que aí corta fruta, porque fala que a fruta tem açúcar, enfim, a importância de uma orientação profissional. É bom, né? Porque hoje a gente tem muitas informações desencontradas, muitas informações até contraditórias na internet. A internet tem tudo, né? E quando a gente não consegue aplicar um filtro adequado, a gente acaba seguindo orientações que não vão ser as melhores opções para a nossa saúde. Então, quando a gente tem muita dúvida ou quando a gente está seguindo uma orientação que a gente viu na internet e não está tendo o efeito que a gente espera, né? Seja dos efeitos que a gente sente no nosso corpo, ou quando a gente faz um exame e vê que está com deficiência de alguma coisa, ou com alguma taxa alterada, o melhor é realmente, quando a gente está falando de alimentação, buscar a orientação de um nutricionista. E esse retorno, eu imagino que muitas vezes é em curto prazo, né? A pessoa começa, já mudou a dieta hoje. Deu um mês, a pessoa já está sentindo a diferença no dia dela, até menos, né? Sim, com certeza. Dependendo das restrições que se faça, é bem rápido o efeito, né, da nossa conduta alimentar no funcionamento do nosso corpo, enfim, no nosso ânimo, né? Se a gente tiver um pouquinho mais de atenção ao funcionamento do nosso corpo, rapidamente a gente vê alguns desses efeitos. Flávia, já encaminhando para o final, qual a orientação que você daria para uma pessoa que está buscando essa reeducação alimentar, que tem consciência que precisa melhorar?
Primeiro, não ter preconceito contra nenhum grupo de alimentos, né? A restrição, ela muitas vezes é necessária, mas ela é necessária quando a pessoa tem alguma condição clínica que precisa fazer uma restrição. Hoje a gente vê muitas pessoas demonizando o pão, o glúten, mas só precisa fazer esse tipo de restrição quem realmente tem uma condição clínica que impede de consumir esse alimento, por exemplo, né? E se a gente tem na nossa dieta todos os grupos alimentares, a gente tem a oportunidade de consumir um pouco de cada. Então, dificilmente a gente vai exagerar em alguns deles, né? A gente ouve muito falado que o carboidrato é ruim, como você falou, a fruta é ruim porque tem muito açúcar, mas se a gente come um pouco de cada coisa, a gente não vai exagerar em nada, né? Então esse é o primeiro passo. Certo, então muito obrigado por falar com a gente aqui no nosso Jornal na Cidade, da TV Alice. Torino, é com você aí no estúdio. Sensacional. Flávia Barbosa, nutricionista da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vitória, conversou agora com Eduardo Dias sobre uma alimentação mais do que saudável. Um minutinho de comentário.